Porque o presidente da Argentina, Javier Milei, criticou a declaração do governo, dizendo que o argentino deveria se desculpar com o Brasil. Em troca de farpas, o líder liberal afirmou que Lula interferiu na campanha eleitoral no país vizinho e citou um ego inflado. Milei questionou ainda, vou abrir aspas, tá? Desde quando tem que pedir perdão por dizer a verdade? Ou estamos tão doentes de correção política que não se pode dizer nada para a esquerda ainda quando for verdade? Fecho aspas. O presidente argentino disse ainda que essa é uma discussão pequena, que lembra uma briga de pré-adolescentes, e chamou Lula de esquerdinha ou canhotinha. Você, Cristiano Beraldo, sob o ponto de vista das relações diplomáticas, como a gente tem que interpretar esse posicionamento de Javier Milei, que foge um pouco à regra do que a gente está acostumado a acompanhar, né? É engraçado, né? Parece um casal vai se casar, aí vem um rapaz, dá em cima da noiva, chama a noiva para sair e tenta a noiva não dá bola, eles se casam e depois esse sujeito vai querer ser amigo do marido. Quer dizer, por que isso agora? Por que não reconhecer que, de fato, o governo brasileiro pressionou a liberação de $1 bilhão do tal Banco de Desenvolvimento do Cone Sul, ou algo parecido, para ajudar o governo de Alberto Fernandes na época da eleição? O governo brasileiro várias vezes se manifestou, inclusive o presidente da República, dizendo que o melhor para a Argentina era a reeleição de Alberto... A reeleição não, era a vitória do candidato apoiado por Alberto Fernandes, que era o seu ministro da Fazenda, responsável pelo desastre econômico da Argentina. Quantas e quantas vezes o governo brasileiro disse, direto ou indiretamente, que Javier Milei seria péssimo para a América do Sul, péssimo para o Mercosul. Agora vem querer ser amigo? Ora, assuma sua posição. Não tem essa conversa de deve desculpa. Isso é diplomacia, isso é coisa boboca, isso realmente é coisa de pré-adolescente. O mundo dos adultos hoje, o mundo das pessoas que estão lidando com problemas concretos e trabalhando em soluções verdadeiras, reais e de longo prazo, não perde tempo com esse tipo de mimimi que a gente vê o governo brasileiro se dedicar diariamente. O Renato Batista reagindo, concordando com o Beraldo, né, Renato? Não, perfeito. Eu acho que o exemplo do Beraldo é corretíssimo. É importante a gente lembrar que nesse caso, nessa discussão do Milei com o Lula, quem começou essa briga, né? Essa briga começou nas eleições argentinas, com o governo brasileiro prestando todo o apoio possível por meio de BNDES, por meio de envio de equipe técnica para fazer campanha política pro adversário do Javier Milei. Sérgio Massa, né? Exatamente, para o Sérgio Massa, que era apoiado pelo Alberto Fernandes, pela Cristina Kirchner e toda essa turma. Agora, eu não vejo de maneira negativa para a diplomacia o Javier Milei manter esse tipo de crítica. Eu acho que o Brasil e a Argentina são grandes parceiros comerciais. Isso deve continuar, independente do presidente da República achar que o Milei deve algum tipo de desculpa para ele. Isso não deve interferir e certamente não interferirá na relação comercial, econômica e de parceria que o Brasil tem com a Argentina. Mais uma vez, né, Mota? Javier Milei reforça sua postura mais independente, nega desculpas ao governo brasileiro e até classifica o líder do nosso país como uma pessoa com um ego inflado. Milei incomoda muita gente. Milei e Trump incomodam muito mais. Uma Argentina bem-sucedida, Canhato, vai ser uma pedra no sapato da esquerda brasileira. Uma pedra insuportável. O atual governo brasileiro já disse que os livros de economia estão obsoletos. O atual presidente argentino escreveu livros de economia. Livros muito bons. Franqueza e sinceridade são artigos raros hoje em dia. A política, em geral, é dominada pela farsa, pela ignorância, pela ideologia e pelo populismo. Por isso, o Milei incomoda muita gente e o Milei e o Trump
incomodarão muito mais. Pois é, justamente eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente refletir também, Cristiano Beraldo. Quando o Mota traz essa possibilidade de vitória de Donald Trump, principalmente após o debate de ontem, é uma reflexão que a gente precisa fazer sobre quais seriam os impactos na dinâmica e nas relações internacionais entre os países das Américas, mas sobretudo olhando para os principais, né? Argentina e Brasil aqui na América do Sul e, claro, Estados Unidos, possivelmente comandado por um republicano a partir das próximas eleições. O que mudaria? Isso pressionaria um pouco o governo brasileiro, Beraldo? Não, o governo brasileiro ele não se deixa pressionar com a realidade, né? O que vai acontecer com uma vitória do Trump é que cada país será tratado com a dimensão e a importância que cada um tem. E convenhamos, as pessoas se iludem muito com a importância atual do Brasil no cenário internacional. Quer dizer, quando o agronegócio é tido nesse papo, o Brasil alimenta o mundo, a gente tem que considerar duas coisas. O agronegócio brasileiro alimenta o mundo. Então, a menos que passe a haver uma intervenção oficial em que o governo confisque a produção agrícola do Brasil, o agronegócio brasileiro, independente das relações que o governo queira ter, continuará exportando a sua produção. E aí, quando a gente olha na questão geopolítica, me fale um tema, um único tema, por menor que seja, que foi resolvido na mesa de bar tomando uma cervejinha, porque, segundo o atual governo, é assim que se resolvem conflitos internacionais. Então, qual é a relevância e importância do Brasil? Nenhuma. Agora, olha para a Argentina. Está fazendo o dever de casa, está organizando o país. Milei, que ontem teve uma vitória importantíssima no Congresso, vai ter condições de chegar para os Estados Unidos, presidido por Donald Trump, e dizer: Estados Unidos, eu estou aqui para ser seu parceiro. Me traga investimentos, me traga dinheiro, me traga empregos, me traga renda, que eu vou te entregar o que eu tiver de melhor aqui, de capacidade de produção, de entrega, de logística, disso e daquilo. Porque o mundo funciona assim. A China está fazendo isso com a África. Só que o Brasil está dançando a última valsa no salão vazio. A festa já mudou de lugar. A festa já está em outro salão. E nós estamos aqui iludidos, achando que, não, a gente é que está certo, está todo mundo prestando atenção na gente, que a gente é o centro do mundo. Ora, pelo amor de Deus. Qual é o cálculo que o governo brasileiro tem que fazer? Porque lá atrás manifestou apoio a Sérgio Massa, o adversário ganhou. Manifesta apoio à candidatura democrata, numericamente, os republicanos à frente nas pesquisas, hein, Renato? Olha, eu acho que o Milei ele foi muito feliz quando, na campanha, ele disse o seguinte, né? Ele foi questionado sobre essas críticas que ele fazia ao Lula, ou que ele fazia a outros líderes, a outros presidentes de outros países, se isso não prejudicaria a relação entre esses países. E ele respondeu não. A relação entre os países, entre os estados, independe de uma relação pessoal, de amizade ou ideológica com seus líderes. Isso parece óbvio. E, aliás, eu vejo muita gente que dizia que o último governo tratava as relações exteriores, as relações internacionais com ideologia, que só fazia parcerias com políticos e com líderes que eram alinhados ideologicamente. Na verdade, fazendo isso agora, acreditando que para o Brasil ter uma melhor relação com a Argentina ou com os Estados Unidos, precisa estar um líder de turno que concorde ideologicamente com o nosso presidente. Não é assim. Então, fica muito claro agora quem é que faz a política internacional de maneira pragmática e quem faz de maneira ideológica. Quer dar a última contribuição, Mota? Quero sim. É um exercício muito interessante imaginar qual é o impacto que o resultado das eleições nos Estados Unidos, que a menos de alguma surpresa gigantesca será a eleição de Donald Trump, qual o impacto disso no Brasil? E eu me arrisco, Caniato, a dizer o seguinte: o que a gente está vendo nos Estados Unidos tem uma semelhança muito grande com o que a gente vê no Brasil, com uma diferença, às vezes, de 6 meses,
1 ano, 2 anos. O que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje é um cenário complicadíssimo, porque o atual governo americano, dos democratas, do Partido Democrata, resolveu usar a justiça como arma eleitoral. Eles fizeram uma coisa que é típica das repúblicas de bananas latino-americanas. Eles colocaram a polícia contra os seus adversários. E o resultado disso pode ser visto nas imagens do debate de ontem. Reparem na expressão do Donald Trump. É uma expressão de raiva, é uma expressão de rancor, uma expressão, em certos momentos, quase de ódio. Haverá um preço a ser pago por essa insanidade toda que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente viu o último movimento que aconteceu, acho que hoje, a Suprema Corte Americana, que tem maioria conservadora, tomou uma decisão técnica a respeito de como um julgamento que é feito com júri chega à sentença, e essa decisão pode levar, potencialmente, à anulação daquela sentença criminal contra Donald Trump, que foi dada pelo Tribunal de Nova York. Mesmo que isso não aconteça, Donald Trump não será impedido nem de concorrer, nem de ser eleito, mesmo que ele tenha sido condenado criminalmente. Então, foi isso que os democratas montaram nos Estados Unidos. Eles criaram uma máquina de destruição em massa, usando justiça, usando polícia, coisas que são sagradas para o americano, são tratadas com respeito muito grande. Donald Trump é o primeiro ex-presidente a ser indiciado criminalmente, o primeiro a ser condenado. Então, o que vai acontecer depois que o Donald Trump chegar ao poder, aí é palpite de cada um. Mas muita gente diz que, olha, se eu fosse os democratas, eu não dormiria bem à noite, tá? Porque agora eles vão ter que pagar a fatura do que eles mesmos criaram. E aí cabe a cada um de nós imaginar quais poderiam ser essas repercussões fora do